margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by the water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue
Eu sou Ana Manhães, acho que eu sou essa aluna que você falou, né? Exato. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque é uma realização para mim. Eu vou falar um pouco sobre a minha história numa das atividades que a gente vai ter, e foi o maior presente que eu ganhei esse ano, foi liderar esse projeto batizado de Doses de Amor. Então, agradeço demais, Ana Paula, pelo convite e agradeço a todas e todos que colaboraram e estão colaborando, na verdade, com a gente aí nessa jornada. Então, de novo, vamos começar. Já começamos, né? Já demos o pontapé inicial para um evento que a gente espera que seja maravilhoso, que ele foi construído com muito carinho. E a gente vai começar passando um vídeo do manifesto do Hub Mulher. Coletivo de mulheres reais, ajudando outras mulheres reais. somos plurais, múltiplas em raças, cores, credos, saberes, experiências, conquistas e desejos. Somos lindas, eficientes e vencedoras. Cada uma na sua própria área. Superando suas próprias barreiras, unidas em prol de uma sociedade melhor. Estamos sempre prontas a nos entregar por completo, trabalhando em grupo, para atender as necessidades de onde quer que estejamos. Somos facilitadoras de outras mulheres no mercado de trabalho. juntas, elevamos umas às outras, ampliando as nossas vozes. Somos o Hub Mulher. Bom, dando início, né, à nossa programação, esse vídeo conta um pouco da jornada, do propósito, né, do Hub Mulher. Dando continuidade, a gente vai convidar aqui a doutora Adriana Burlachini, mastologista, e a doutora Adriana vai falar com a gente sobre a vida após o diagnóstico. Doutora Adriana, muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Ao final da palestra, ao final, na verdade, de cada atividade desse evento, a gente vai abrir um espaço pequeno, uns 4, 5 minutos, né, Thaís, para perguntas. Então, a gente vai responder 2 perguntas do time que está aqui presencialmente e 2 perguntas do time que está online, ok? Obrigada, doutora Adriana. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui hoje nesse evento. Eu queria agradecer às organizadoras, em especial a Deise Monteiro, que mais do que uma paciente virou uma amiga muito especial. E, bom, como mastologista, eu não posso deixar de lembrar que estamos no Outubro Rosa e a principal mensagem que fica é que toda mulher, a partir dos 40 anos, deve realizar mamografia uma vez por ano. E eu peço que cada uma de vocês leve esse recado, porque por mais que a gente venha falando por muitos e muitos anos, é muito comum ainda a paciente ter dúvidas se deve fazer ou não, faz ultrassom, ressonância, mamografia, puxa, não tenho ninguém na família, será que eu preciso mesmo fazer? E isso é importantíssimo. Bom, então a gente passa aí o mês de outubro todo falando de prevenção, de detecção primária, e pouco se fala, pouco se faz para aquela paciente que está vivenciando esse diagnóstico ou que passou por ele. Então, por mais este motivo, esse evento é maravilhoso. Então, o que eu vou falar realmente... eu vou falar realmente sobre a vida após o diagnóstico, e pensando nisso, hoje em dia tem se usado muito o termo survivorship como estratégias e condutas durante o diagnóstico, né, como acolher no período do diagnóstico, condutas e protocolos de tratamento e de pós-tratamento, porque existe muita vida após o tratamento. Então, o Breast Cancer Survivorship, ele engloba tudo isso aqui, desde o acolhimento, as estratégias de tratamento, visando sobrevida, o manejo dos efeitos colaterais, a importância do estilo de vida, seja do ponto de vista de nutrição, controle de peso, saúde sexual, saúde mental, o suporte profissional, né, pensando na estabilidade financeira, que eu acho que é muito o que vai se falar aqui hoje. Bom, quando a gente, falando do acolhimento, quando a gente recebe uma paciente com diagnóstico de câncer, quando ela olha ali na biópsia e vê a palavra carcinoma, ela vive um turbilhão de sentimentos, de
enfim, de sentimentos mesmo, né, que vão desde o medo, que é muito frequente, a negação, tristeza, angústia, raiva. É muito comum para dizer, por que comigo? Eu fiz tudo o que eu aprendi no Outubro Rosa e por que agora eu tô com câncer de mama. E quando a gente coloca para paciente, primeiramente, a gente valida esses sentimentos. Tudo bem sentir tudo isso. Quando a gente acolhe dessa forma e explica que existe um protocolo a ser seguido, a gente ajuda a traçar esses caminhos, normalmente esse sentimento se transforma num sentimento de força, de coragem para enfrentar o que vem pela frente. Porque eu sempre digo para todas as minhas pacientes que o câncer de mama não é você, não é a sua vida, é a pedra no meio do caminho. E que juntos, médicos, outros profissionais e você, paciente, nós vamos tirar essa pedra. Eu não sei quantas armas nós vamos precisar usar, se vai ser mais fácil ou mais difícil, mas todos juntos vamos tirar. E aí, todos esses profissionais envolvidos, então, nessa força-tarefa, para tirar essa pedra da frente, mastologistas, cirurgiões, fisioterapeuta, enfermagem, enfim, todos esses. E aí, falando um pouquinho mais do que eu realmente faço como mastologista, né, eu vejo que a paciente chega muito assustada, sem saber, eu vou fazer cirurgia, radioterapia, quimio, meu cabelo vai cair, não vai, o que eu faço antes, eu faço tudo, não faço nada. E isso, hoje em dia, o tratamento do câncer de mama é cada vez mais individualizado, porque o câncer de uma pode ser completamente diferente do câncer de outra. Então, rapidamente explicando, a gente tem a cirurgia e a radioterapia, quando a gente está pensando principalmente no tratamento local e locorregional. O que é isso? Mama e axila. A quimioterapia e a hormonioterapia, a gente está pensando um pouquinho mais numa questão sistêmica, seja preventiva, seja de tratamento de uma doença mais avançada. E ainda falando das cirurgias, então, a gente tem a cirurgia radical ou a cirurgia conservadora. A cirurgia radical é a mastectomia, que retira toda a glândula mamária. E hoje, sempre que a gente precisa fazer esse tipo de cirurgia, a gente normalmente preserva a pele, preserva a musculatura peitoral, nada mais do que era feito antigamente, e preservando, inclusive, a areola e papila, que é o que a gente chama de nipple sparing. A cirurgia conservadora é a chamada quadrantectomia, porque foi assim denominada lá em 1963, mais ou menos, quando começou a se fazer isso na Itália. E ela retira parte da glândula. Chama quadrante porque na época tiravam o quadrante todo. E hoje não. Hoje a gente tira aquela áreazinha em torno do tumor com a margem mínima de milímetros. Sempre que a gente faz quadrantectomia, cirurgia conservadora de mama, é igual à radioterapia. Porque quando os estudos aconteceram na década de 60, viram que só tirar o nódulo aumentava muito o risco de recidivas locais. Mas, quando a gente acrescentou a radioterapia, essas taxas eram semelhantes às mesmas taxas de cura da mastectomia. Hoje se fazem 5 sessões de radioterapia, não mais 20 ou 25, e tem pouquíssimos efeitos colaterais, não cai cabelo, nada disso. Ainda falando do tratamento locorregional, em relação à axila também isso evoluiu muito, então a gente tirava 30, 40 linfonodos, lembrando que o câncer de mama, ele pode se disseminar por via linfática não sanguínea, então é por isso que a gente aborda os gânglios linfáticos, e desde 1998 aqui no Brasil a gente faz o linfonodo sentinela, que é o quê? É o primeiro linfonodo a receber a drenagem linfática dessa mama. Então, a gente consegue, através dele, estimar como é que vai estar o restante da axila para pensar no tratamento posterior. Eu estou, nesses dias também, eu estou participando de um congresso de mastologia e ontem mostraram vários trabalhos em situações em que a gente vai poder evitar até a retirada do linfonodo sentinela. Não porque não adiante, mas porque talvez não seja mais preciso. Bom, então, que cuidados, né? O que o survivorship fala em relação a este momento? A gente tem que ter o cuidado do manejo da dor, com analgésicos, anti-inflamatórios, a orientação em relação a drenos e curativos, manter curativos secos, ensinar aquela paciente como é que ela vai fazer o esvaziamento do dreno e anotar o débito, aquilo é importante para quem está acompanhando. Um repouso relativo, não precisa mais ficar parada, isso até é ruim, porque depois dificulta essa movimentação, então a gente orienta alguns pequenos movimentos.
Muitas pacientes evoluem com uma dor crônica, uma neuropatia, sensação de formigamento, ou de uma sensação de um cordão fibroso na região axilar, que é o que a gente chama síndrome axilar. Isso tende a regredir dentro de 3 a 6 meses. Linfedema é bem mais raro hoje em dia, né, que seria o inchaço desse braço. E como é que a gente lida com tudo isso? Então, medicamentos, acupuntura melhora bastante e fisioterapia. Aqui elas têm um papel fundamental porque realmente ajuda nisso tudo. E o retorno ao trabalho, é claro que isso vai variar muito de cada cirurgia, de cada paciente, mas de modo geral, após uma semana de uma cirurgia um pouco menor, é possível retomar, às vezes online, né? Hoje a gente tem essa possibilidade, isso realmente vai ser bem individualizado. Em relação à radioterapia, os sintomas os efeitos colaterais, né, mais frequentes são a radiodermite, uma hiperpigmentação e uma fibrose, uma sensação de espessamento mesmo da pele, tendem a melhorar em até 1 ano e a gente precisa ter alguns cuidados nesse momento. Então, uma hidratação importante, com esses cremes que têm realmente um alto poder de hidratação, protetor solar sempre, mesmo que seja por baixo da roupa, vale a pena usar por pelo menos 1 ano. E as massagem durante o banho mesmo, que ajuda a diminuir essa sensação de fibrose. Muitas pacientes relatam fadiga no dia em que fazem a radioterapia e a orientação é: respeitem esse cansaço, descansem. Quando a gente fala, então, de químio e hormonioterapia, a gente está pensando num tratamento sistêmico, porque aí sim é algo que vai circular pelo organismo como um todo. E aí, a quimioterapia e a hormônio é uma associação de medicamentos endovenosos, ou orais, ou ambos, ou só um, com o objetivo de diminuir o risco de disseminação. Então, não necessariamente a gente vai dar somente para aquela paciente que tenha uma metástase à distância, uma doença mais avançada, mas do ponto de vista de disseminação, de diminuir o risco de disseminação, ou do controle de doença sistêmica e prevenção futura. Controle de doença sistêmica. É possível? Sim, é possível. Então, não necessariamente aquela paciente vai estar livre 100% do câncer de mama, mas aquela pode virar uma doença crônica e ela viver por muitos anos controlada. Eu trouxe isso aqui só para explicar a diferença do que é sobrevida global e sobrevida livre de doença, que é exatamente isso. A sobrevida global é o tempo que aquela paciente vai viver. E a sobrevida livre de doença é o tempo que ela vai viver sem uma eventual metástase, sem uma recidiva. E são coisas completamente distintas, porque ela pode ter uma sobrevida global, mesmo tendo tido uma menor sobrevida livre de doença. Bom, os principais efeitos colaterais da quimioterapia, eu vou passar rapidamente, porque depois eu vou falar o que fazer com cada um deles, né? Então, os mais comuns, a queda de cabelo, porque a quimio age nas células que estão se replicando muito rapidamente, então, por isso que o cabelo cai e depois retoma. Náuseas, vômitos, fadiga, enfim. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Então, o que a gente faz? Os cuidados, né? Antieméticos, que são muito utilizados. Uma dieta fracionada pode ajudar bastante, dietas mais leves, menos gordurosas. Em relação à queda de cabelo, existe uma touca térmica que, durante a aplicação da quimioterapia, você faz um resfriamento do couro cabeludo, isso faz uma vasoconstrição e faz com que o quimioterápico atinja menos o couro cabeludo e, com isso, preserve o cabelo. Funciona melhor para algumas, pior para outras, enfim. A possibilidade das perucas ou dos tapes, né, com os cabelos. Uso de lenços, chapéus, sobretudo pelo cuidado com o sol, tá? Aqui eu não estou falando de uma questão estética, não, eu estou falando do cuidado realmente com o sol, e isso é muito individual. Tem paciente que fala, isso para mim não é um problema. E tem outras que às vezes se sentem mal por falar, puxa vida, eu estou pensando no cabelo, eu sei que isso não é o mais importante. Para você isso é importante, e tudo bem. Em relação à fadiga, respeitar o tempo de descanso, manter pequenas caminhadas, nem que seja dentro de casa, vai do quarto para a sala, da sala para o quarto, isso é importante, não ficar totalmente parada 100%, atividades físicas leves, tentar um sono de qualidade. Muitas pacientes trabalham hoje na vigência da quimioterapia, elas não trabalham no dia e no dia seguinte estão trabalhando normalmente. Em relação à queda de imunidade, que é natural com a quimioterapia, então os cuidados de higiene, máscaras, vacinas, que a gente vai falar um pouquinho depois, quer dizer, uma outra colega vai falar. Alterações nas feridas na boca, então fazer bochechos podem ajudar bastante, evitar alimentos muito ácidos, muito quentes ou picantes, a higiene oral, alterações de peles e unhas, então hidratantes, protetor solar, evitar químicas muito fortes que podem piorar.
Em relação à hormonioterapia e a químio também, é muito comum para aquelas pacientes que estão na pré-menopausa, que elas entrem na menopausa e passem a ter os sintomas, e a gente não vai poder realmente fazer reposição hormonal. Mas existem medicamentos específicos, tem um medicamento que está para chegar no Brasil há 1 ano e pouquinho, está parado na Anvisa, que ele é um medicamento que modula o receptor cerebral que faz o controle da temperatura. Então, está para chegar e ele realmente é bastante promissor. Medicamentos como moduladores de humor, a gente pode usar pensando nas ondas de calor. Cuidado, nem todos a gente deve usar, porque ele pode interagir, por exemplo, com tamoxifeno, então é importante discutir isso com o seu médico. Em relação à fadiga, cuidado com a alimentação, suplementos, atividade física. Para insônia, a gente tem indutores do sono, meditação, de novo, atividade física, que melhora tudo isso aqui. A questão de humor e irritabilidade também com medicamentos específicos. Libido. Existem moduladores de dopamina que podem ajudar, existem fitoterápicos, a atividade física, de novo, melhora. Muitas vezes, a libido está muito prejudicada pelas questões locais, de secura, de dor. Então, a gente pode usar hidratantes vaginais, a gente pode usar alguns estrogênios locais, não são todos, não é para todo mundo. E hoje a gente tem também a estratégia do laser vaginal, que melhora bastante esse tipo de sintoma. A osteoporose, a prevenção com musculação, cálcio e vitamina D e medicamentos que bloqueiam a reabsorção, nos casos em que já tem uma osteoporose estabelecida. Em relação ao coração, também atividade física, controle de colesterol, porque isso pode piorar um pouquinho com a químio. O segmento, então, que é um segmento de muitos anos, a gente está sempre atento para a alimentação, o padrão de dieta mediterrânea, na realidade, porque eles têm uma dieta bastante saudável, né? Evitar excesso de soja, mas aqui no Brasil ninguém tem uma dieta à base de soja. Evitar gorduras saturadas, trans, evitar álcool. Se cuide. A atividade física, o NCCN, né, que é um órgão americano, recomenda 150 minutos por semana. Cuidado com a mente e o corpo. Esse trabalho publicado ano passado mostrou que 32% das pacientes desenvolvem sintomas depressivos, 42% de ansiedade. Então, é muito importante realmente o apoio psicológico, mindfulness, yoga, uma série de coisas que vão ajudar nisso tudo. Em relação à parte médica propriamente dita, o segmento, em termos de consultas e exames, o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, pela ASCO e pela NCCN, que são entidades americanas, um exame clínico semestral nos primeiros 5 anos, mamografia anual, não precisa fazer mamografia, não deve fazer mamografia até 6 meses do término da radioterapia, para não sobrepor a radiação. Ressonância magnética, ultrassom de mamas. Nessas situações, sim, mamas densas, pacientes jovens do tipo lobular, tomografia, PET, marcador tumoral, não existe uma recomendação. E aqui, gente, entender que não fazer isso, do ponto de vista médico, não precisa, mas é claro que muitas vezes, do ponto de vista emocional, faz muita diferença para a paciente. Fazer tudo isso, você vê, olha, não tem mais nada. Essas diretrizes são americanas, onde a medicina é pública, então eles realmente não conseguem fazer para todo mundo. A nossa realidade é um pouco diferente e às vezes a gente acaba pedindo, mas se eventualmente não pedirem, está tudo bem. Bom, então, como viver, né, após o câncer de mama, já que a gente viu que dá para viver muito e dá para viver bem. Eu acho que resiliência e superação, né? Então, força para seguir, para se reinventar muitas vezes, a qualidade de vida, retomando as atividades, redescobrindo prazeres, o autocuidado é muito importante, reconstrução da identidade. O corpo muitas vezes vai mudar mesmo, mas por que não olhar com empatia para você mesmo, para essa nova mulher depois do tratamento, porque a vida vai seguir por muito tempo. E manter, sem dúvida, planos e sonhos, porque é possível reconstruir, retomar projetos pessoais, profissionais, que elas vão falar aqui hoje, para que realmente você olhe para trás e fale, tiramos a pedra da frente e vamos seguir. Muito obrigada. Sabe a importância das vacinas para os pacientes oncológicos? Meu nome é Ana Lúcia Munhoz Cavalcante de Albuquerque, eu sou médica infectologista e trabalho com vacinas. Elas ajudam a prevenir várias doenças chamadas imunopreveníveis, ou seja, aquelas que podem ser prevenidas com a vacinação. O paciente oncológico fica mais suscetível às infecções, já que seu tratamento pode enfraquecer as defesas do organismo. Outro ponto importante é
é que algumas doenças como a gripe e a pneumonia, para as quais existem vacinas eficazes, são especialmente perigosas para pacientes com câncer, porque além dos riscos próprios dessas doenças, elas atrasam o tratamento oncológico. Também é essencial para o bem-estar do paciente com câncer que todos os seus contatos estejam vacinados, ou seja, familiares, amigos de trabalho, até os componentes da equipe de saúde, precisam estar com suas vacinas em dia. No Brasil, existem centros de referência para imunobiológicos especiais, CRI. Eles fornecem vacinas de forma gratuita para pacientes com condições especiais, incluindo os pacientes oncológicos. Para ser encaminhado para o CRI, basta conversar com seu médico, apresentar um laudo ou um exame que comprove a sua doença de base e levar a sua carteira de vacinação para checar quais vacinas foram feitas e quais ainda estão faltando. Portanto, vacinas salvam vidas e garantem o bem-estar. Que tal atualizar as suas? Bom, antes da gente prosseguir, primeiro, muito obrigada, doutora Adriana. A gente vai abrir para perguntas agora, então, se você quiser voltar aqui para o palco, a gente vai abrir para perguntas online e para perguntas daqui das pessoas que estão aqui com a gente no auditório. Tá? Não sei se você quer falar do vídeo. Era minha irmã, tá, gente? Ela não pode estar aqui presencialmente, né? Ela é médica, pediatra e infectologista, e ela está se especializando muito nessa questão da imunização. Então... Essa questão é bastante importante, né, por tudo que a gente colocou, da alteração de imunidade, enfim, e justamente porque a vida está seguindo, né, não tem mais aquela coisa, na quimio fica isolado de todo mundo, não, muito pelo contrário, então realmente isso é bastante importante. Pergunta? Bom dia, doutora Adriana, sou a Silvia Tirola, obrigada pelas colocações. Aqui no nosso online não tem perguntas, mas eu queria fazer uma, porque eu vivi essa situação há muito tempo. A minha mãe faleceu com câncer de mama, e uma das coisas que eu tenho observado muito nesse processo é o momento da chegada da notícia de que você está com câncer. E aí tem um buraco, né? Porque não necessariamente você consegue ir no médico no dia seguinte, ou você consegue marcar um exame comprobatório também ali naquela sequência, depende de alguns fatores, plano de saúde, etc. e tal. E esses dias do que eu tenho visto com todas essas informações são os piores de todos. Eu queria saber se existe algum lugar, algum canal, alguma fonte onde a pessoa possa beber ali um confortozinho até que ela comece o tratamento, passe por esse processo. Obrigada pela pergunta. Você tem razão, esses primeiros dias, as primeiras horas, acho que são as piores, porque o desconhecido dá sempre mais medo, né, do que aquilo que a gente conhece, e por isso que eu disse que é tão importante a gente traçar para a paciente, falar, olha, está tudo bem, você está preocupada, está com medo, isso, aquilo, mas o caminho agora é esse. Eu vejo que elas saem, né, do consultório, enfim, muito mais tranquilas. Eu vou ser sincera, eu não sei se existe um canal público, por exemplo, que a paciente possa entrar em contato, realmente não sei. Vou pesquisar e aviso as meninas e elas podem divulgar isso, mas eu desconheço. Vocês sabem, meninas, de algum? Então, está aqui. Ótimo, ótimo, porque isso realmente é importante. Uma coisa é a gente falar da medicina do consultório, que a paciente tem o celular e a gente faz pelo menos uma conversa, calma, tá tudo bem, a gente conversa com calma na consulta. Outra coisa é a paciente que vai depender de um agendamento para uma cirurgia e tudo mais. Isso realmente é muito importante. Então, eu acredito que existam associações, organizações que deem esse tipo de apoio porque estão abertas ao público. Então, a gente encontra no Instagram ou em outra rede social. E hoje nós temos aqui o Instituto Doses de Amor, que pode contar como eles fazem.
Oi, bom dia. Meu nome é Tatiana. Eu descobri o câncer em 2020 e, para mim, é isso, né? O chão sai debaixo dos seus pés, a gente entra num desespero total. E um amigo me apresentou a Marta, que é a presidente do Instituto, e a gente começou. Ela tinha algumas amigas, nós começamos num grupo de WhatsApp. Era esse o objetivo, era só trocar ideias. E hoje a gente tem o Instituto Dose de Amor, formado por 200 mulheres, para esse acolhimento. Ah, eu estou sentindo isso, você sentiu? Ah, a unha está quebrando, a unha está preta, né? É normal? Então, a gente tem esse cuidado de apoio. Para terminar o ponto. Tati, veja uma situação dessa. A pessoa descobriu hoje. Ela pode entrar em contato com vocês porque vocês estão em todas as redes, é isso? Doutora, meu nome é Juliana, também fui diagnosticada com câncer em 2021 e realmente as mulheres na menopausa que tiveram câncer não podem fazer reposição hormonal? Porque se fala muita coisa, né? Uns falam que sim, outros que não. Então, é uma dúvida minha. Então, Juliana, é uma ótima pergunta, porque realmente gera muita dúvida. Por enquanto, ainda não. Existem alguns trabalhos, ainda de pouco tempo, por isso que não foram liberados, mostrando que talvez, em algumas situações, a gente possa sim fazer reposição hormonal. Eu acho que, em parte, o que gera essa dúvida é porque, se por um lado a gente fica falando, não, reposição hormonal não aumenta risco de câncer, não aumenta risco de câncer, uai, mas então por que a gente não pode? Veja só, uma coisa é a paciente que não teve o câncer de mama e ela está fazendo a reposição. O estrogênio, a reposição hormonal, não é capaz de transformar uma célula normal numa célula de câncer, como, por exemplo, o cigarro pode fazer para o pulmão, como o sol para a pele. Agora, uma vez que a paciente já tenha tido um câncer, isso significa que, de alguma forma, ela tem células ali que sofreram uma alteração no DNA, não necessariamente herdado, na maioria das vezes não herdado. E aí sim, é uma célula de um órgão que tem receptor hormonal. Então, a gente tratou. Será que tem outras célulazinhas ali que estão quiescentes, mas com a mesma alteração? E aí, se a gente ficar estimulando com hormônio, ela poderá crescer. Então, essa é a diferença de fazer reposição e não realmente não ter aumento de risco, ou aquela paciente que já teve um câncer. Obrigada. Mais uma pergunta aqui. Bom dia, doutora. Meu nome é Alzeni, eu fui diagnosticada em 2016 com câncer de mama. E eu tive uma metástase, eu fiz 2 cirurgias e um esvaziamento axilar. Quando a senhora começou o vídeo, eu me senti com todos aqueles sintomas de medo. Eu tive uma rejeição muito grande ao câncer, porque eu não aceitava que eu estava doente. E quando a senhora falou, por que eu? Na minha mente eu só pensava, meu Deus, por que eu? E aí eu tive aquela força de ser vitoriosa e enfrentar o tratamento. E hoje tem 9 anos que eu fui curada do câncer. E eu queria saber, naquele início eu tinha uma dúvida. Todos me falavam, você tem direito ao tratamento em 60 dias. Existe uma lei. Como que as mulheres chegam até essa lei para começar esse tratamento? Quer dizer, como elas têm acesso à lei? Como ela tem acesso. Porque no meu caso, eu esperei mais de 40 dias por uma segunda cirurgia. E as pessoas da minha família falavam, você tem direito, mas como eu chego a esse direito? Alcançar esse direito para o tratamento oncológico? Exigir que o seu direito seja... Olha, realmente existe essa lei de que uma vez diagnosticada tem até 60 dias para começar. Agora, o acesso à lei, eu não sei se é numa situação de um órgão público, por exemplo, através de assistentes sociais que podem ajudar nesse sentido. E agora, infelizmente, o que a gente vê, de novo, do ponto de vista público, é que nem sempre se consegue cumprir a lei por falta de vagas, por uma série de questões do próprio sistema, né? Mas, de fato, essa lei existe porque é o tempo ideal. Não necessariamente vai piorar e comprometer o seu prognóstico se passar do tempo, mas claro que é o ideal. Obrigada.
Tem mais alguma pergunta? Mais uma aqui. Em termos de tratamento, né, a gente lê algumas coisas a respeito de que quando se é jovem, se tem muito hormônio, você não tem câncer. Então, existe essa linha de que é a falta de hormônio que muitas vezes pode gerar. Eu queria entender o que é que tem hoje, né, de novidade em relação a isso, porque é uma linha totalmente diferente de tratamento. Desculpa, eu não entendi. É dizer que a paciente mais jovem, ela não tem câncer porque ela tem mais hormônio, é isso? Existe uma linha de que a mulher, quando ela é mais jovem, ela tem muito mais hormônio e neste momento de vida é muito mais difícil ela ter câncer, né? Sim, mas isso não é pela questão do hormônio. O que acontece é que todo câncer, da onde quer que seja, ele tem uma alteração genética, de novo, não necessariamente hereditária. E as alterações genéticas, as mutações genéticas, são mais frequentes de se manifestarem depois do envelhecimento. Por quê? Primeiro, porque as células vão ficando mais velhas. As células vão ficando mais velhas, então nessa replicação ela pode replicar de uma forma errada e se transformar de uma célula normal numa célula de câncer, e porque ela sofre ao longo da vida todos os efeitos externos. Então, quando a gente fala do álcool, da obesidade, no caso do pulmão, do tabagismo, enfim, essa célula que tem um potencial, porque todas nós temos mutações, mas nós temos outras que vão segurar. Então, todas essas alterações ao longo da vida, muitas vezes faz com que a gente perca essa capacidade de corrigir os erros do DNA, por exemplo, e acabar desenvolvendo um câncer. Então, o câncer, no primeiro momento, ele é uma doença predominantemente do envelhecimento. Então, as pacientes mais novas têm menos, não pelo fato de ter mais hormônio, mas por toda essa situação que eu expliquei. Mais uma pergunta só rapidinho. A questão de... existe também uma linha hoje, né? Mate o câncer de fome, ou seja, fazer o jejum, não comer na parte da noite e tal. O que é que o tratamento mais ortodoxo diz em função disso, em relação a isso? Na realidade, não tem essa recomendação, né, de matar de fome nesse sentido, até porque a gente tem que tomar cuidado para não matar a paciente do tratamento, né, não faz sentido nenhum, não é uma alimentação direta assim para o câncer. O que acontece, sim, as células tumorais são células que se replicam rapidamente, né, então a gente precisa usar drogas citotóxicas, quimioterapia, hormonioterapia, mas e evitar, do ponto de vista de suplemento, as drogas que são antioxidantes, porque isso sim, né, elas morrem muito por conta do processo de oxidação desencadeado por essas drogas, mas do ponto de vista de jejum, de alimentação, não é o que se recomenda do ponto de vista ortodoxo, é realmente ter um cuidado com a alimentação balanceada. Doutora Adriana, muito obrigada. A gente vai fazer um Obrigada agradecimento aqui. Ana, vamos pegar. Nosso patrocinador, a Vela. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todas. Beijo, obrigada. E o livro do Hub Mulher, Mulheres. Muito obrigada e parabéns, viu, pelo evento. A gente que agradece a sua disponibilidade. Vamos fazer uma foto? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, quem está aqui, quem está no online também. E dando prosseguimento na nossa programação, a gente vai chamar aqui ao palco mulheres que passaram ou que estão passando pelo tratamento do câncer de mama, que a gente está chamando de histórias reais, e vamos, então, chamar ao palco pessoas, mulheres reais, que vão compartilhar a história com vocês. Então, eu queria chamar aqui a Deise Andrade. A Deise, ela faz parte do Hub Mulher, né, e do projeto também, né? Ela foi muito atuante no projeto Além do Laço. A Tati Fázio.
a Tati Fazio, que é diretora desse instituto da ONG Doses de Amor, e a Tati está aqui representando, né, a ONG, que foi também vai ser a ONG que a gente vai doar, né? Mas deixa isso para o final, né? E a Tati vai compartilhar a história dela. Queria chamar aqui também a Juliana. A Juliana Scaranello, que é diretora comercial da Odonto, da Apvida. E eu vou me convidar a ficar aqui também nesse painel maravilhoso, compartilhando minha história. Ah, desculpa! Olha que falha! E a Thaís, que é a nossa anfitriã do nosso patrocinador master aqui, a Apvida, ela vai mediar o nosso painel. A Thaís, ela é diretora comercial. Oi, pessoal, bom dia. Vou falar com essas 4 mulheres potentes aqui. E eu quero começar, a primeira pergunta vai para todas elas. Eu queria que cada uma de vocês contasse um pouquinho para a gente da sua vivência com câncer e falar qual foi o maior aprendizado que você teve. Vamos começar com a Ana? Obrigada, Thaís. Bom, eu tenho, na verdade, aprendizados todos os dias, né? Porque eu estava vendo, né? Estava prestando atenção na palestra da doutora Adriana, e a gente até conversou, né, um pouco antes, porque eu vivo uma jornada aí com câncer de mama desde 2011 aos dias atuais, e não sei até quando, mas estou indo firme e forte. Eu fui diagnosticada em 2011 com um carcinoma não invasivo na mama direita, e a conduta foi fazer uma mastectomia bilateral, né, lá em 2011, e fazer um tratamento com um bloqueador hormonal, né? O meu câncer, ele não é hereditário, né? Mas como fiz o teste e tal, e eu fiquei fazendo esse tratamento até 2016, e eu identifiquei, não tinha sentido nada, o meu médico não identificou nada, mas nos exames periódicos que eu fazia, foi identificado esse tumor. Em 2016, né, depois de passar, né, pelas cirurgias e tal, de reconstrução e de fazer esse tratamento, um dia olhei, não sei se é uma coisa estranha, mas acho que foi um aviso que eu tive ali, que era como se fosse um arranhão, né, na minha mama direita. Eu falei assim, não é possível, gente, eu acabei de fazer, quer dizer, tinha feito há quase 5 anos atrás uma mastectomia, procurei o plástico, eu falei assim, isso deve ter sido da prótese, algum problema e tal, e fui surpreendida com, não, voltou, quer dizer, era um outro tumor, dessa vez invasivo. E aí o que a doutora, todos os tratamentos que a doutora Adriana falou, eu fiz, né? Quimioterapia, radioterapia, todas as terapias que ela comentou aqui, eu fiz. E em 2023, fazendo de novo os exames, eu identifiquei uma metástase oriunda, né, lesões de metástases nos ossos, na região dos quadris, coluna, e estou fazendo tratamento até hoje, não sei até quando, e tocando a vida, né? Eu lido com isso, não é, ai, que bacana, não, puxa, não é. É difícil muitas vezes, mas essa pergunta do por que eu, porém, eu nunca fiz. Eu acho que é normal, mas eu estou compartilhando a minha história. O que eu pensava é por que não eu? Né? Isso pode acontecer, a gente vai falar um pouco sobre estatísticas e tal, isso pode acontecer com a sua vizinha, com a sua amiga, com a sua mãe, com a sua irmã. Então, por que não eu? E essa foi a forma que eu procurei, e procuro até hoje, na verdade, lidar com essa questão. É uma doença,
uma doença crônica, como poderia ser outras doenças, né? E dos sintomas também que a doutora Adriana comentou, uma coisa que acho que sempre foi positiva é que eu não tive enjoo, não tive nenhum problema, nunca parei de me exercitar, nunca parei de comer bem, muito, inclusive, nunca fiz jejum. E isso eu acho que me ajudou, né? Nem na quimioterapia, não parei de trabalhar. Na verdade, me mandavam embora do trabalho, porque tinha uma médica do trabalho que falava: não, Ana, você acabou de fazer a quimio, aquelas que são as mais, que a gente chamava, não sei se chama ainda quimio vermelha, né? Que realmente arrasa quarteirão, né, gente? Arrasa quarteirão. E até um médico falava assim: nossa, Ana, ele era muito engraçado, né? Falava assim: nossa, Ana, o trem passou em você 2 vezes no mesmo lugar, hein? Ela falou assim: puxa, Tamia, está sendo muito, né? Muito encorajador, assim. Mas era uma forma também de trazer suavidade, né? Leveza num assunto que é bem árido, né? E foi dessa forma que eu procuro, dessa forma que eu procuro encarar. A gente vai falar um pouquinho mais. Meu maior aprendizado é que nessas horas a gente precisa focar na vida. O câncer, ele é assustador, com certeza. A minha mãe até hoje nem fala aquela doença ruim, ela nem fala a palavra, tem essa, né, exato, assim, exato, desculpa. Estigma, doença ruim. E, assim, não é uma sentença de morte, é uma sentença de vida. É uma oportunidade que a gente tem de aprender todos os dias, de se reinventar, de procurar dar força a outras mulheres, né? Porque se a gente ficar muito baqueada, vai ser ruim para a gente e a gente não vai ajudar ninguém. E, na verdade, vai contribuir contra, né, a doença. E, de novo, gente, eu acho que cada pessoa reage de uma forma. Eu estou compartilhando como foi a minha forma, como é, na verdade, a minha forma de reagir e como eu aprendo. Muitas coisas que eu valorizava antes, eu deixei de valorizar e passei a valorizar outras. É um aprendizado também, né? Acho que até hoje é um aprendizado. E difícil, eu sou super vaidosa, então perder os cabelos, então usei tudo que vocês podem imaginar. Era prótese, eu nem vi, prótese com fita dupla face. Depois, quando começou a crescer o cabelo, tive que tirar a prótese, usei peruca. Aí depois que o cabelo crescia mais, a peruca escorregava, eu usava peruca e bandana. Cuidei muito da questão do sol e procurei manter uma vida normal. Dentro do possível, né? Eu mantenho uma vida normal. Às vezes até fiz umas extravagâncias, tipo assim, na primeira quimioterapia, eu fui à praia, não me doutora, mas não fiquei no sol e estava me sentindo super, sei lá, nossa, não vai acontecer nada, não. No dia seguinte cheguei em casa, né, fui caminhar, fui arrumar a casa. Gente, à tarde daquele dia, eu não me esqueço até hoje, aí sim parecia que o trem tinha passado em mim. Por quê? Eu não respeitei, né, achei que eu não precisava fazer aquilo e que ia passar tudo bem. E aí eu tive também esse aprendizado que a gente precisa respeitar o nosso corpo, né? E seguir as orientações médicas também. Então é isso. Obrigada, gente. Esse cabelo é seu, né? Gente, eu estou fazendo essa brincadeira com ela porque a doutora Adriana diz que toda pessoa que chega com diagnóstico de câncer de mama, né, ela faz 2 perguntas. Meu cabelo vai cair? Eu vou morrer e o cabelo vai cair. E aí vocês podem ver pelo meu cabelo que eu encontrei a felicidade capilar no dia que eu cortei o cabelo. Porque eu passei minha vida inteira tentando ter um cabelo grande que eu não gostava, mas eu queria ter cabelo grande.
Mas no dia que eu cortei, eu fiquei feliz. E no dia que eu soube, pela terceira vez, que eu tinha a possibilidade de ter um câncer de mama, eu pensei assim, dessa vez eu vou ficar careca. Então, eu não fiz essa pergunta. E eu não pergunto se eu vou morrer, porque, assim, morrer para mim é assim, acabou, acabou, não tem o que pensar. Talvez seja até uma libertação o dia que morrer, né? Na vida inteira. Ainda fala rindo. Mas essa é a pessoa. A pessoa chegou e disse, olha, é isso aqui. Mas eu vou contar a história direito para vocês. Com 21 anos, eu tive um tumor na mama esquerda, aqui no altinho. Que, naquela época, né, a doutora Adriana até falou isso para mim, foi identificado como displasia mamária, mas podia ser o câncer, que naquela época ainda não tinha tanto recurso para descobrir. Aí, isso eu tinha 21 anos. Quando eu estava com 48, começou a aparecer uma manchinha em volta do lugar daquela primeira cirurgia. E aí a minha ginecologista me mandou para a doutora Adriana. Aí a doutora Adriana dizia assim, vamos examinar isso melhor? Aí eu dizia assim, essa manchinha está aí há 5 anos crescendo, não inventa. Era assim que eu falava. Aí ela, o que ela ia fazer, né? Porque no final das contas você não pode agarrar a mulher e levar para a sala de cirurgia. Aí eu fui convidada para ir para o México, pela empresa onde eu trabalhava. Aí até hoje eu me lembro das suas palavras. Ela disse assim para mim, então vamos fazer o seguinte, já que você vai para o México, vamos operar, tirar esse negocinho aí e você vai tranquila. Isso era março. Eu só fui para o México em setembro, porque não foi tão tranquilo e eu tive que fazer radioterapia. Mas, da mesma maneira que eu disse, bom, tá aí, vamos ver o que a gente faz, eu nem penso porque não eu. Mas, assim, o que tem que fazer com isso? O aprendizado, para não aumentar muito a história, é encontrar a pessoa que te acolhe, que te dá a mão, que você sabe que você pode contar, que no meu caso é ela. Então, quando eu descobri a segunda vez, porque a primeira não era dito que era câncer, né? A segunda vez o laboratório fez o favor de mandar o resultado da biópsia às 9h30 da noite de uma sexta-feira. A janela estava aberta, eu estava assim, no sofá do lado da janela. Gente, até hoje eu penso assim, como que eu não pulei daquela janela? Eu peguei o telefone e mandei 3 mensagens. A primeira que respondeu foi a doutora Adriana. E eu passei o final de semana tranquila e na semana seguinte fui. Então é muito importante você ter alguém que saiba te olhar como a pessoa que está angustiada naquele momento. Porque dizer para você assim, a gente vai fazer tratamento, a gente vai passar, você não vai morrer, tem muitas formas de dizer. Então, quem quiser uma mão que acolhe, está aqui. Gente, aí o segundo foi mais invasivo. O segundo teve uma mastectomia e, de novo, o melhor aprendizado é encontre aquele médico, aquela médica que realmente, primeiro, você tem que confiar, né? E segundo, que vai te acolher a qualquer momento. De resto, vida para frente. Eu tive 2 vezes o câncer, uma vez eu estava no corporativo, eu ia fazer, era ao contrário, eu trabalhava de manhã e ia para a radioterapia à tarde. Quando eu tive o segundo, eu já estava nessa vida de empreendedora, e é uma coisa interessante, né? Alguém disse assim para mim, você vai passar por isso aí, tranquilo. Realmente foi tranquilo, mas é muito pior aos 60 anos, gente. Com 40 foi mais fácil. Mas assim é a vida, e a gente segue, a gente tem que ouvir o médico realmente, algumas coisas a gente tem que fazer, e respeitar o tempo. É isso que a gente faz, e o que a gente puder ajudar os outros, estamos aí para isso. Obrigada, Deise, pela sua história. Agora eu queria que a Ju contasse um pouquinho da sua vivência. Ju, como foi? Bom, eu fui diagnosticada com 45 anos, em 2021. O meu foi um pouquinho diferente, porque eu sempre fiz o autoexame, né? E eu detectei um pedacinho ali e fui ao médico.
mas era fim de pandemia, o médico não queria me levar para o hospital. Ele falou, vamos fazer um raio-x, não, um ultrassom e uma mamografia. E eu fui fazer. Deu BIRADS 2. BIRADS 2 não é nada, né? Quer dizer, não é nada, né, doutor? E eu fiquei tranquila, e ele falou, olha, isso é benigno, vai crescer, e tudo bem, depois a gente tira. E eu voltei para casa e para o meu trabalho, para a minha vida normal. E aquilo foi crescendo, e na minha mente, vai crescer. Então, era normal o que estava acontecendo. Até que um dia, o meu esposo me abraçou e falou, não, isso está muito estranho, cresceu demais. Procura uma nova consulta, vai uma segunda opinião. E aí eu fui. E aí, na hora que a médica olhou para mim, ela já falou, isso é câncer. E aí eu fui para a biópsia, e aí o chão desaparece, a vontade de pular da janela vem, o desespero e o pavor, né? Porque não é nem um medo, é um pavor, toma conta de você por inteiro. Até que eu liguei para a doutora Nina, e ela foi uma das minhas palavras de consolo. Mas depois, os exames, você vai fazendo exames e as coisas só vão piorando, porque os resultados só são piores, gente. E aí a gente precisa saber o nome e o sobrenome, né, do tumor, vários sobrenomes, para ver o tratamento ideal, né? Então, assim, você passa realmente momentos de bastante aflição e angústia. Até que uma noite eu li meu exame, porque eu tive metástase regional, né, da axila, e eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa por mim, né? E que aquilo existia um propósito por trás daquilo, né? Quando a gente nasce, a gente vem ao mundo com um propósito. Então eu não podia passar e deixar isso de lado, né? Eu precisava viver esse propósito e realmente foram inúmeros aprendizados. Eu também vinha trabalhar e eles me expulsavam. E eu tive um apoio gigantesco dessa empresa, eu trabalho aqui no Apvida, do meu time gigantesco, que bateram todas as metas durante esse período. Eu tive apoio o fundador da Apvida, ele é oncologista, né? Então, imediatamente, ele já me conduziu, né, de forma rápida. Então, eu realmente sou abençoada por isso. Aprendizados, né? Quais são os aprendizados? Cumprir tudo que a médica fala, né? Que os médicos, que a equipe fala. Então, são várias. Parece bobeira, né? A minha falou assim: olha, procura não tomar banho no chuveiro, toma com uma canequinha, porque a minha pele ficou muito sensível. E eu fazia isso. Por mais que você ache que é frescura, né? Ou eu quero ser tão forte, né? Que foi muito importante todos esses passos, né? A limpeza da boca, os bochechos com bicarbonato, acho que foi que eu fiz. Então, assim, um aprendizado importante para a minha vida, que eu achava normal. Vou comer qualquer coisa que vem na frente, porque a vida é assim, né? A gente vai comendo, a gente bebe, a gente não faz tanto exercício, para que fazer exercício? E eu aprendi que isso é um remédio para a nossa vida, né? A boa alimentação e os exercícios físicos. Hoje, eu sou uma defensora da qualidade de vida, né? É claro que ficar perto de Deus também foi um diferencial, porque é Ele quem nos... É Ele o real abraço, né? É dele que vem a força, é Ele que coloca as pessoas no nosso caminho para nos apoiar, enfim. E eu acho que foi isso. Obrigada, Ju, por compartilhar a sua história com a gente. Agora vamos escutar um pouquinho a Tati. Conta, Tati, como foi sua experiência com câncer e seu maior aprendizado? Gente, a história parece que é meio parecida, né? A síndrome da Mulher Maravilha. Eu dou conta, eu posso, né? E eu fui criada somente pela minha mãe, que tem pouca instrução.
mas sempre foi uma mulher muito guerreira. E ela tem, né, eu tenho um irmão que ele é portador de necessidades especiais, então, tipo, eu nunca me dei ao luxo de ser um problema para minha mãe. Então, tipo, eu ia carregar tudo no peito. Em altíssima pandemia, né, nunca imaginei passar por isso. Cheguei um dia cansada, que eu estava fazendo tudo, né, não deixava ela sair. Tenho uma filha que na época era menor de idade. Cheguei em casa moída, deitei na cama com os braços para cima, assim, e o meu gato, que não tinha o hábito, e ele não tem o hábito, ele pesa 6 quilos, ele é uma torinha, ele chegou em cima da minha mama, ele amassava pãozinho, como se ele estivesse falando, mamãe vai ver que tem algo aqui que não te pertence. E foi assim, que eu cheguei na primeira consulta com o ginecologista. Eu sempre trabalhei na área da saúde, porém contas médicas, então você escuta nomes, né? E aí a médica falou assim, não, isso é ansiedade. Todo mundo que está passando pela pandemia está manifestando com alguma forma. Aí eu, doutora, mas eu tenho histórico de câncer, eu estou com medo e tal. Ela, tá bom, só porque você está assustada, vamos fazer o pedido. E fez o pedido. Quando eu fiz a mamografia, me ligaram para repetir o exame. Quando pediu, eu falei, deu ruim. Deu ruim. E foi. Infelizmente, por ali eu descobri o câncer, né? E eu acho que a pergunta, porque eu, foi a primeira pergunta que eu fiz. Gente, eu não sou ruim para ter tido um câncer, eu não sou ruim para ter tido isso, eu nunca fiz mal para ninguém, eu só estava levando a minha vida mais ou menos, né? Não, eu nunca fiz nada para ninguém. É doença de quem tem mágoa. Aí aqueles comentários assim, pede perdão, libera perdão, aí aquele desespero tomando conta. Né? Gente, e agora? Aí você sai pedindo perdão. Cara, eu pedi perdão para tanta gente que eu falo, meu Deus, o que eu fiz? e vai batendo, né? Hoje falo assim, rindo, mas foi muito desesperador mesmo. Eu lembro que a minha filha tinha um professor do ensino médio que ela gostava muito dele. Eu sou divorciada e ela tinha esse professor Luiz como um confidente. Ela contava para ele tudo o que ela estava sentindo. E eu mandei para ele uma mensagem pelo Facebook: professor, eu vou morrer, não deixe a minha filha abandonar Jesus. No mesmo instante ele ligou, porque eu acho que na cabeça dele assim, essa aí vai se matar, o que está acontecendo? Aí eu falei para ele assim, professor, eu estou com câncer e eu vou morrer. Aí ele fez assim para mim, Tati, tem uma pessoa, que foi nesse momento que ele me apresentou, a Marta. E aí eu fiquei assim, né? Ela me chega na minha casa, ela é uma mulher de quase 2 metros, mais de 1,80 m, né? Aí ela me chega minha casa com uma bexiga, que ela não podia me dar um abraço, porque o abraço dela podia me matar naquele momento, né? E eu trouxe uma dose de amor para você. E me falou do grupo. Então a gente tinha um grupo de 10 mulheres, acho que nem isso. E eu com aquela pergunta de por que eu que continuava ali assim firme e forte. E ela falou assim, eu só quero te dizer que não posso te prometer a cura, mas eu só posso te prometer essa mão amiga que a Deise falou, né? Tipo, ter essa rede de apoio. E aí a gente começou com uma amiga mandando mensagem para outra, vamos andar, vamos fazer uma caminhadinha, vamos fazer, eu quero te escutar na rua, sabe? Então, tipo, vamos fazer alguma coisa. E era aquele bate-papo de amiga que ficou um negócio muito bom, né? E daí que o porquê virou um pra quê. Então, por que eu? Não, pra que eu? Isso tem que ser um propósito. O que aconteceu comigo, hoje acontece com mulheres muito mais jovens. A gente acompanha no Instituto meninas que têm idade da minha filha. E foi um bebê que teve que aprender a dirigir, colocar carrinhas desse tamanho, porque ela que era a mulher da família, ela que passou a ser a Mulher Maravilha da família. E o que eu aprendi, que a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Porque a gente, nessa história de Mulher Maravilha, né, que eu tenho que dar conta de tudo, a gente esquece que essa pessoa, que tipo, eu só consigo cuidar da minha mãe, da minha filha, do meu irmão, trabalhar, pagar o boleto, se eu estiver bem. Então, o que o câncer mudou em mim? Eu lembro que, fazendo quimioterapia, a psicóloga perguntou, você casaria com uma pessoa igual a você? Não, de jeito nenhum, imagina. Hoje, se você me perguntar, óbvio que eu casaria, eu sou uma mulher incrível. Ai, muito bem. Obrigada. Tati, eu vou continuar com você, porque a gente já está com o tempo corrido. Me permite meio comentário.
Nessas aí de que o povo fala, quem tem câncer de mama é isso, é aquilo, eu ouvi assim, é quem tem problema com a maternidade. Já não chega toda a culpa que a gente carrega no mundo, ainda teve que carregar essa. Péssimo, né? Péssimo. Tati, eu vou continuar com você para falar um pouquinho do pós-câncer, porque eu acho que quando vocês estão vivendo o tratamento, vocês estão muito ali dedicadas, empenhadas para o tratamento, né? E o foco vai todo para aquele. Mas e quando o tratamento acaba? Acabou. E aí, o que que fica? Como é que você está hoje após o câncer? Gente, nesse momento é outro desespero, né? E agora, né? Porque eu fui afastada pelo INSS, mas eu estava desempregada. Falei, e agora? Será que eu consigo trabalhar? Porque aí tem os sintomas, né? A gente acaba sentindo tudo isso que a doutora falou, a fadiga, o estresse, né? A gente ouve histórias de mulheres que falam que o patrão mandou embora porque eu não quero um canceroso trabalhando para mim. Infelizmente, a gente ouve. Então, me bateu um desespero muito grande, onde eu fiz muitas terapias e hoje, assim, eu falo que eu me testo, né? Eu tenho 2 empregos, eu ajudo uma amiga que para cuidar de uma filha, tenho um instituto que, embora seja um trabalho voluntário, ele dá trabalho como qualquer emprego. Mas, assim, eu acordo, a primeira palavra que sai da minha boca, obrigada, Deus, eu estou viva por mais um dia, e saber que eu mudo histórias, que eu consigo mudar histórias. A minha psicóloga me chamou para trabalhar para ela. Ela falou, Tati, você tem muito que passar. Então, isso para mim é uma história de vida. Né? Então, me sinto curada para curar. Ai, que lindo, obrigada. E eu queria perguntar agora para a Ju um pouquinho da parte prática. Assim, o que que você fez? Você já até falou um pouquinho, né? Assim, mas eu acho que quem está passando por isso, às vezes, sente falta, quer entender assim, o que que vai acontecer comigo. E o que que você fez para cuidar de você, assim, de exercício físico, de conexão com Deus, de alimentação? O que que você pode dar de conselho assim prático para essas mulheres que estão passando por isso? Bom, eu mudei totalmente, Thaís, a minha forma de viver, né? Depois do câncer, a gente começa a entender um monte de coisa. Então, primeiro que eu tive realmente um encontro com Deus. A gente conhece aquele Deus que a gente só pede, né? E quando eu tive essa doença, ele realmente me levou para uma região árida, né? Difícil, desafiadora. E eu entendi que era um momento de parar, né? De parar de me sentir uma super mulher, de parar de querer fazer e cuidar de todo mundo, né? E entender que eu era a pessoa principal, né? Naquele momento. E então eu me conectei com Deus, né? Foi aí que eu entendi muita claro, né? O crescimento é até a morte. Então eu tô até hoje busco, né? Deus, Ele que me direciona todas as vezes em tudo que eu faço. Creio que a gente precisa parar sim para ouvir a voz dele, né? Porque o dia a dia nos distrai demais, né? A gente tem muitos afazeres, né? Muitas atividades e esquece da verdadeira necessidade da nossa vida, né? Para que nós estamos aqui, né? Que é para ajudar uns aos outros, né? Mas eu melhorei minha alimentação demais, né? Comecei a me alimentar de uma forma coerente, né? Comer nas horas certas, da forma certa, mais legumes, frutas, saladas, tirei o doce, né? Falam, ai, doce vai dar câncer, né? Açúcar vai dar câncer. Então eu tirei. De vez em quando, ele se transformou num de vez em quando. De vez em quando eu me permito. Atividade física. Hoje, O que você fez, Ju? Eu fazia as caminhadas, que a doutora Adriana comentou. Eu me permiti bastante durante a quimio me cuidar no aspecto emocional, né? Porque esse momento a gente são tantas informações que vêm na nossa mente, tanta gente falando que precisava, né, liberar cura, perdão, que eu entrei nessa meio paranoia também. Ai, você não liberou, você tem alguma coisa aí? Claro que tem, quem não tem, né? Só Deus não tem. Todo mundo tem. Então, claro, eu liberei também o perdão para um monte de gente
que na verdade é para a gente, né? Não importa o que o outro sente, o que importa é o que a gente sente, né? Mas hoje eu faço 4 dias por semana de atividade física. Estou ameaçando aí correr, então comecei algumas inscrições em algumas corridas. Claro, não sou de ferro, tenho minhas recaídas, né? Quase todos os dias. Mas estou adorando essa minha nova fase. E eu indico isso para todo mundo, gente. Atividade física e boa alimentação é um remédio para o câncer, viu? Não é só clichê, né, Não Ju? é só clichê, é verdade. É a farmacinha de Deus, né? Exato. E agora eu queria perguntar para a Deise um pouco para falar do trabalho. Como é que ficou a sua relação com o trabalho? Foram 2 momentos que você teve, né? E em cada um dos momentos você comentou que você estava numa situação diferente em relação ao trabalho. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, compartilhasse. Então, eu sou uma pessoa que meu nome é trabalho. Então, você já pode imaginar como foi. A Adriana sabe dessas coisas, né? E olha que coisa, no dia que eu descobri esse segundo câncer, eu descobri que eu tinha um aneurisma também. E aí, o que você faz com essas duas coisas, né? E eu tinha que trabalhar do mesmo jeito, porque eu precisava ganhar dinheiro. Eu acho que não preciso contar a história, mas eu vou dizer qual é a minha conclusão de tudo isso. As 2 primeiras vezes eu estava no mundo corporativo, tinha aquela garantia, não só do salário. Era CLT. Era CLT. Tinha garantia não só do salário, como do tratamento pelo plano de saúde, que é importantíssimo. E, na segunda vez, eu tinha o plano de saúde, mas não tinha nada mais para sustentar isso. E o que eu diria hoje para qualquer pessoa, nem que seja R$1 por dia, guarde. Se você não sabe o que vai acontecer. O câncer vai chegar sem você ter história de família, sem você ter isso, aquilo, outro, e um dia, tá lá. O gato subiu em cima dela e comigo eu nunca tive tumor nenhum visto. Foi tudo descoberto via exame. Então, e o segundo foi assim, volta aqui para fazer de novo. Então, guardem, façam o cofrinho do futuro. Não só para curtir a vida, quanto para qualquer caso que possa acontecer. Porque tudo isso custa dinheiro. Né? Você fazer atividade física, você comer melhor, você poder parar e dizer, não, hoje eu vou descansar. Então, eu diria que como aprendizado e como recomendação para qualquer pessoa. Perdão, eu não estou conseguindo entender. Eu tenho 2 minutos ainda para falar? Ou não, o painel tem 2 minutos. É para você ir finalizando sua fala. Porque eu quero finalizar o nosso painel tão rico, né, com tantas histórias profundas. Com a Ana, eu queria te perguntar, Ana, assim, qual mensagem que você daria para as mulheres que estão passando por isso? O que você tem a dizer? Bom, acho que a gente escutou depoimentos maravilhosos e mensagens muito poderosas também. Mas eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar é difícil, sim, mas a gente pensar que o câncer não nos define. O câncer é um capítulo da nossa história. Então, procurar ajudar as outras mulheres, né? Essas redes de apoio, elas são muito importantes. Eu tive essa rede de apoio também, fiz parte do grupo de WhatsApp, mas a importância é isso, assim, não nos definimos pelo câncer, né? O câncer é uma doença crônica, né? Por exemplo, no meu caso, eu estou lidando com essa doença desde 2011, mas eu procuro fazer disso também um propósito, né, que é inspirar outras mulheres, e todas nós podemos fazer isso com as nossas histórias reais, com as nossas vivências. Então, esse é um convite para todas nós refletirmos e ver tanto poder que a gente tem, quão inspiradoras nós podemos ser para outras mulheres, né? Às vezes a gente não tem essa visão, né, esse sentimento.
mas a gente tem uma força dentro que é incrível. E Muito por isso bom. você está aqui hoje, liderando esse evento lindo. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Obrigada. E agora a gente vai chamar, enquanto a gente vai tirando as cadeiras aqui, a gente vai chamar a doutora Nina para fazer o nosso próprio momento. Ah, vamos entregar os presentes. Sim. É o livro das mulheres que transformam relatos inspiradores em instinto, o livro do Hub Mulher. Obrigada, Ju. E o nosso patrocinador, a Bela, com shampoo e um creme maravilhoso. É bom, eu uso. E vamos só fazer uma foto, né? E agora sim, a doutora Nina. Então, gente, dando prosseguimento, de novo, espero que o pessoal que está online, né, esteja aproveitando, e vocês aqui também. Queria convidar a doutora Nina Abreu, que é diretora de qualidade e inovação da Apvida e responsável também pelo programa Alerta Rosa, né, que eu não vou adiantar o que é, para você explicar aqui para o pessoal, tá? Vamos lá? Claro. E a palestra da doutora Nina, né, vai ser Ciência, Suporte e Acolhimento no Cuidado a Pacientes com Câncer de Mama. Tem uma pergunta, é isso? Tem uma pergunta? Ah, desculpa, não te vi. Então, gente, eu queria só fazer um comentário sobre, né, a palestra que a gente teve antes. Eu sou empresária, né, eu tenho mais 7 negócios, tenho parceiros em horas vagas, né, por lazer, eu modelo nacionalmente e internacionalmente. E por que eu estou falando isso? Porque a minha imagem é muito importante, né, durante do meu cotidiano, né, em tudo que eu faço. Mas o que eu já tive 3 casos de câncer em família, né? E já tive casos de câncer com amigos, assim, desde pequeno, né? Então, assim, o que eu faço, né? Todo ano eu deixo meu cabelo crescer, né? Até mais ou menos a cintura, e eu dou. E para homens que, né, não vão querer o loiro, né? Que eu pinto para esconder os brancos, eu deixo ele preto, né? Da cor natural do meu cabelo, e eu faço essa doação. E também, dando até um exemplo, né? Uma amiga minha, ela estava com câncer, o cabelo dela estava caindo. Eu peguei a tesoura, comecei a cortar o cabelo. E ela falou: "Você tá maluca, né? O que você está fazendo?" Eu falei assim: "Cabelo cresce, é uma questão de tempo." E eu fiquei igual a Daisy, com o cabelo um pouquinho mais curto. E eu falei, eu amei, tô me amando, tô maravilhosa, assim. Olha, né, um estilo mais fresh, um estilo diferente. Amei isso que o meu cabelo novo. E aí eu também, né, eu faz muito tempo, eu dou mentoria gratuita, né, para pessoas que sofrem de algum distúrbio, algum tipo de trauma, né, algum tipo de insegurança. Mas é isso, e eu faço isso, assim, faço doações, etc. E eu sei que estão gravando aqui, mas até se puderem cortar, eu não faço isso por marketing, eu faço isso de coração. Então, a minha ideia não é divulgar o que eu faço, a ideia é falar para vocês, né, para inspirar, exato. Então, a minha ideia não é marketing, se você quiser cortar essa parte da palestra, mas era mais para dar um incentivo, tá, para todo mundo. É isso, gente. Muito obrigada, Natália.
Vamos começar, então? Bom, pessoal, bom dia. Como foi falado, né, eu trouxe a transformação da jornada dessas pacientes com diagnóstico do câncer de mama. Eu vou trazer um pouco de ciência, suporte e acolhimento no cuidado das pacientes com câncer e falar um pouco sobre o cuidado integral, tá? Primeiramente, eu queria dizer parabéns a todas as mulheres que estão aqui, né? Todas as mulheres que estão assistindo, que passaram por esse momento. Parabéns, não é fácil. É um momento muito delicado, é um momento transformador, mas vocês vieram até aqui, vocês têm muita força e muita coragem. Parabéns. Bom, deixa eu me apresentar um pouco. Eu sou Nina Maia Pinheiro de Abreu, eu sou médica radiologista de formação e eu fiz um fellow em neuroradiologia. Mas quando eu fui para o mundo corporativo, eu tive muitos exemplos, como o da Ju, né, de pessoas, colegas de trabalho, de amigas mesmo, que vinham me procurar com dúvida no diagnóstico. Eu fico até assim feliz em saber que eu estou tocando no lugar que mais se falou aqui nessa palestra até agora, que é esse acolhimento, esse suporte inicial, que todo mundo fica perdido. Então, eu comecei a enxergar isso e eu falei, poxa, eu ajudo aqui algumas pessoas conhecidas, eu ajudo algumas amigas, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso transportar esse cuidado, esse acolhimento que eu faço a todas as mulheres que trabalham, que estão hoje sendo nossos beneficiários, e a outras mulheres também. Como é que eu posso fazer isso em grande escala? Porque quando a gente é médico, você vai fazer ali o ultrassom, a mamografia, você está atingindo um paciente de cada vez, né? E a minha ideia, não, eu quero atingir milhares de pessoas, eu quero atingir o máximo possível, eu quero dar esse cuidado, transformar esse cuidado integral a todas as pessoas que estão passando por isso, né? Ou pelo menos grande parte delas. Então, aí surgiu a minha paixão pela jornada do paciente oncológico. Eu faço a jornada não só do paciente oncológico de mama, mas outras 17 linhas da oncologia. Faço de pacientes críticos, faço de pacientes com malformação fetal. Então, é um cuidado que, depois do exame, aí, né? Qual é o cuidado? Então, eu estou sempre com esse raciocínio, sempre trazendo essa provocação, para que a gente possa acolher esses pacientes nesse momento de angústia, tá? Então, um prazer, todos vocês. Bom, o que é prevenção, né? Existem 3 níveis de prevenção da paciente oncológica, né? A primeira prevenção é a reeducação de fatores de risco, que eu vou falar um pouco mais na frente. Então, essa é a prevenção primária. É o primeiro passo que a gente tem que fazer antes de um diagnóstico, né? Evitar esses fatores de risco. Já a prevenção secundária é quando você vai fazer o diagnóstico, vai fazer o screening, você vai fazer um exame para saber se está tudo bem. Um minuto, só beber. Estão falando aqui para olhar para a câmera. Vou tentar. Então, a prevenção secundária é no momento que você está fazendo um screening ali, a prevenção anual, né? Agora que diminuir o tempo dessa prevenção, as mulheres a partir de 40 anos de idade, né, já podem fazer a mamografia, fazer anualmente, né? Tem ultrassom também como exames complementares, enfim, isso é a prevenção secundária, né? Então, é a prevenção em que você pode ali diagnosticar precocemente, né, alguma alteração. E a prevenção terciária já é quando você tem o diagnóstico, a gente vai tentar ali trabalhar com uma prevenção de recidiva, uma prevenção de progressão da doença. Então, é um passo, né? A prevenção é o primeiro passo para uma vida longa e com qualidade. Então, falando da prevenção primária, eu trago aqui que o estilo de vida importa, sim, tá? Já tem um estudo no JAMA, que é uma revista muito, muito boa, né? Científica, muito bem recomendada, em que ele traz que se você tiver essa mudança desse estilo de vida, né, você tem uma redução de 58% da mortalidade, né? E também 37% da recidiva. Então, quais são, né? O que esse artigo traz? É uma dieta saudável, balanceada, né? Sem excessos, como foi falado aqui, né?
procurar, geralmente, esses tratamentos, né, para paciente oncológico, são tratamentos multidisciplinares, existem nutricionistas envolvendo, então, vá ao nutricionista, né, controle de peso, é importante, sim, um controle de peso, tá, descrito nesse artigo, né, que você tem que fazer o controle de peso, é questão de saúde, o controle do seu peso, reduza o álcool, evite o tabagismo, até no câncer de mama também, né, a gente sabe que esse é um fator de risco, né, um fator de progressão. A amamentação protege, quem puder, né, amamentar. Realmente, a amamentação protege, então, por isso que tem alguns mitos aí, mas quem amamenta realmente tem uma redução, né, da incidência de câncer de mama e atividades físicas regulares, né, de acordo com as indicações do seu médico. Bom, aqui ainda dentro da prevenção primária, né, existe um histórico familiar, né? A doutora Adriana já trouxe aqui para a gente, falou bem dessa parte científica, né, do tratamento e prevenção. Já se sabe que quando você tem uma mãe ou uma irmã, né, que teve um diagnóstico de câncer, você deve começar um screening, né, uma procura, um rastreio mais precoce, direcionado para você. Hoje existem rastreios para prevenções específicas e mais precoces dessas pacientes que têm na história familiar, né, o diagnóstico de câncer de mama, principalmente mãe, né, filha e irmãs. Aqui, o rastreio salva vidas, né? Então, ali a prevenção secundária que eu estava falando. Nesse momento, o que acontece? A gente tem várias formas hoje de prevenir, porém, ainda assim, a mamografia, ela salva até 30% das vidas quando realizada no tempo correto. Então, ainda é o exame de screening, ainda é o exame de rastreio, né? Tem uma mamografia que está mais atual no mercado, que em alguns centros mais avançados vocês vão ver, que é a tomossíntese, né, que é uma mamografia 3D, ela realmente tem uma qualidade melhor. Ainda tem alguns locais que utilizam do contraste, junto com essa tomossíntese, para auxiliar mais ainda nesse diagnóstico. Tem a ultrassonografia e a ressonância, que não são métodos prioritários, né, a não ser em exceções. Então, a gente abre mão desses métodos também para melhorar a precisão diagnóstica. E hoje, cada vez mais, a gente tem utilizado a inteligência artificial como um fator de ajuda, tá? Não para vir substituir um médico, não para vir substituir qualquer profissional, mas é uma ferramenta que te ajuda a ser mais rápido, a ser mais preciso, né? A tratar mais adequadamente e o tempo, porque a gente sabe que o tempo aqui é importante, tá? Então, ainda falando sobre a prevenção terciária, né, que é a prevenção da detecção precoce de recidivas e progressão, a gente tem essas novas tecnologias de rastreamento, que é individualizada para cada tipo de câncer, tá? A inteligência artificial, como eu já falei, é aliada nesse processo. Só trazendo para vocês assim, um pouco da inteligência artificial que tem hoje no mercado, tá? Hoje existem startups e produtos que estão à venda no mercado, que você faz o exame da mamografia e ele lê a mamografia, e ele já te prediz se você tem alguma possibilidade de ter câncer ou não. Claro que você tem que passar por um radiologista, né? Depois para avaliar, mas isso o que ajuda? Fazer uma triagem daquela paciente que está normal, vai na linha do normal, vamos cuidar aqui de quem precisa, vamos focar nesses exames aqui, opa, tem alguma coisa, vamos olhar com calma, vamos olhar devagar, vamos olhar com um especialista, né? O outro método hoje que a gente tem dentro da prevenção terciária é o monitoramento ativo dessas pacientes, né? Então, cadê a paciente? Ela voltou? Qual é o caminho? Está atrasada? Tem quanto tempo que ela não faz a mamografia? Eu gostaria de chegar, um grande sonho meu é de chegar no momento em que as pacientes estão ali, né, todas as beneficiárias, e eu tenho um alerta dizendo assim, opa, essa paciente tem mais de um ano que faz mamografia. Eu quero chegar nesse lugar. Se Deus quiser, eu vou chegar. Mas é nesse momento, porque é a prevenção cada vez mais precoce, trazer essa paciente, porque tem gente que tem medo. Tem gente que acha que não fazer o exame não vai ter doença. Então, assim, ou não pegar o resultado do exame, não vai ter a doença. E aí, esse monitoramento ativo, hoje, que eu vou falar como que a gente trabalha hoje, tem sido o nosso futuro em relação à ciência e acolhimento das pacientes, mas na frente, que é o que eu hoje tenho colocado a maior parte do tempo e da minha energia no cuidado com essas pacientes. Então, outro ponto que foi falado aqui, que eu acho muito importante, é a intervenção em saúde mental e a adesão ao tratamento. Pessoal, tem psicólogo, é importante, esses grupos de apoio, né? A cabeça, ela realmente é um aliado muito importante. Aí você vai na sua espiritualidade, né? Você se aproxima ali do que você tem fé,
mas é muito importante que você cuide da sua mente, né? Que você não se sobrecarregue nesse momento, que você consiga ter minimamente acreditar, né, na sua saúde, na sua cura, né, no seu progresso cada vez mais livre de doença. Então, aqui eu só trouxe isso aqui para a doutora Adriana até falou, eu não vou entrar muito, né, até porque ela é expert nessa área aí. Então, hoje a gente tem cada vez mais tratamentos personalizados, né, as terapias estão cada vez mais eficazes. Ela falou até que o efeito colateral hoje está bem menor, fico muito feliz de saber disso, até porque foi falado aqui várias vezes sobre cabelo, mas eu entendo o porquê que a mulher ela é tão preocupada em cair o cabelo, porque isso é a externalização da doença. Quando você, porque a mama, às vezes você está ali, você disfarça com um sutiã ou com a plástica que você fez, ou você leva tranquilamente, mas quando seu cabelo começa a cair, você começa a ficar com cara de doente. Então, isso, nessa hora, o câncer, ele se materializa, né? Então, tem que cuidar, não tem problema, usa o que tem que usar. Tem gente que fica tranquilo, é careca, tem gente que se gosta de careca, mas se você não se gosta, vamos atrás do cabelo, vamos se cuidar, vamos pintar essa sobrancelha, vamos pintar esse mamilo, né? Então, assim, é individual a dor e a forma como a pessoa quer passar por isso, tá? Então, hoje a gente tem vários planos de cuidado que está direcionado ao perfil de cada tumor, né? Hoje, cada vez menos nós estamos com aquele tratamento generalizado para todas as mulheres. Então, um estudo, tudo bem que ainda tem muito a avançar, principalmente no Brasil, de estudo de genética, enfim, não é uma realidade para a gente ainda na maioria dos locais do Brasil, tá? Mas a gente está avançando e aí a gente está conseguindo fazer um tratamento cada vez mais individualizado. Apoio após o tratamento. Aqui é o que mais tem se falado, né? Como tem a iniciativa da Dose de Amor, né, Tati, né? Dose de Amor. Então, a gente sabe que foi falado várias vezes aqui que as mulheres que já trataram câncer precisam de acompanhamento, né, psicológico, né? É importante que você tenha apoio, saiba das terapias-alvo, das terapias hormonais, né, preventivas, que podem ajudar a você evitar a volta da doença, e o cuidado integral, né? O que eu mais falo sobre esse momento é o cuidado integral, mente e corpo, tá? Não tem como você estar tentando se livrar de algo que está fazendo mal ao seu corpo se você não está com a mente tranquila, tá? Onde buscar apoio, que foi uma pergunta que foi feita, né? Bom, a unidade mais próxima de saúde, gente, pelo menos toda unidade de saúde, né, pública, ela tem que estar apta a apoiar essa paciente aí no momento de um diagnóstico, né, da prevenção. Então, eu indico que vocês procurem unidades de saúde, porque de lá podem simplesmente ir atrás de um psicólogo, ir atrás de um médico mastologista, e assim você vai seguindo um apoio ali com a enfermeira, com todo mundo que é capacitado nessa unidade. Tem as ligas de combate e todos os programas que a gente vê hoje, principalmente na internet, né? E os sites confiáveis para vocês buscarem qualquer informação é o INCA, o FEMAMA e a Oncoguia, tá? Então, fica aqui a dica para quem, caso vocês queiram pesquisar, porque hoje as pessoas pesquisam aleatório no Google, é importante que você pesquise no local certo para que você não se assuste ou que você tenha informações inadequadas. Bom, o futuro está chegando, né? Então, o que eu trago aqui de futuro e atualizações para vocês? Existem vacinas em estudos ainda para prevenir tipos de câncer específicos de mama, não são todos os tipos, mas alguns já estão em estudo. Teste sanguíneo, né? O teste sanguíneo hoje chamado de biópsia líquida, para detectar o câncer antes dos sintomas. Até a própria Apivida, dentro da pesquisa de desenvolvimento, a gente tem uma pesquisa que está voltada para essa biópsia líquida, que já está em um estágio avançado de validação e tudo. É real, tá? É real. E a gente já vê em outras startups que, inclusive, já é bem famosa no Brasil, esse tipo de teste, tá? E aí é que ajuda os médicos a detectar tumores com mais precisão, que eu já falei antes. Então, esse é o futuro, é isso que está cada vez mais voltado, além do tratamento alvo direcionado para cada paciente. Bom,
O futuro da oncologia mamária é mais personalizado, mais eficaz e cada vez mais focado em qualidade de vida. Vamos tentar diminuir os riscos de recidiva com cuidado a longo prazo. Essa é a dica que eu fico para todo mundo aqui, né? Em todos os âmbitos, cuidado integral. Isso não é discurso, tá? De intenção, são conquistas já reais que a gente tem, já validadas em estudos e aplicadas no dia a dia. E eu vou mostrar para vocês como a gente aplica isso no dia a dia. Então, eu tenho muito orgulho, né, de compartilhar que o Apvida tem transformado vidas ao investir no diagnóstico precoce das neoplasias mamárias, promovendo cuidado integral e novas oportunidades do futuro. Eu sou a líder desse projeto, já falei da dor que eu tinha inicialmente, por onde surgiu esse objetivo, né, e o nome do projeto é Projeto Navegar. Eu vou falar para vocês por que o nome veio Navegar. Se eu não me engano, foi 2022, dentro desse auditório aqui, ou foi 2023, não me lembro bem, eu fiz um encontro onde eu apresentei a primeira linha do projeto, que chama Alerta Rosa, tá? Ela foi o piloto, e aí a gente deu carinhosamente esse nome, Alerta Rosa, mas hoje ele está dentro do programa Navegar, é o Navegar da Mama, então, se vocês ouvirem falar, é o Navegar da Mama. Por que Navegar? Porque na época que eu estava pensando nesse projeto, eu pensei numa pessoa em alto mar, à deriva, desesperada, com uma tempestade, tudo azul, escuro, e chegando um barquinho, que é o Projeto Navegar, com a sua equipe multidisciplinar, pegando essa pessoa, colocando ela dentro do barco, indo em toda a trajetória até ela chegar no Porto Seguro. E a ideia é essa, é isso que eu quero fazer com todos os pacientes oncológicos, e as pacientes do câncer de mama foi a minha prioridade, porque a gente sabe que 1 em cada 8 mulheres terão câncer de mama, terão. Então, não é porque eu, né, é porque é uma estatística real, né, você vai estar sempre ao lado, próximo, ou passar por isso, sendo mulher, então a gente tem que cada vez mais se cuidar, se colocar no centro desse cuidado, tá? Então, como eu falei, a gente tem o navegar da oncologia, o navegar dos críticos, que são quando você faz um exame dentro da empresa, e aí você simplesmente tem um achado crítico, e a gente liga para você, a gente manda mensagem, tá? E o navegar fetal, que agora ele ainda está em desenvolvimento, ele é um pequeno embrião. Bom, então, o que a gente percebeu? Que as pacientes aqui, foi dito aqui, inclusive, eu peguei o exame, e agora? E agora? Putz, eu pesquisei no Google, disse que eu tenho que fazer biópsia, ou então está lá descrito na conduta do exame, biópsia, eu estou com câncer, tá. Aí a gente via que era uma jornada cheia de incerteza, era uma jornada sozinha, solitária, era uma jornada exaustiva e era uma jornada com muitas dúvidas, muitas incertezas. Então, veio um projeto. Como é que o projeto funciona? A gente tem uma IA, tá? Que diante a gente desenvolveu essa IA dentro da empresa, que diante do resultado do laudo, essa IA puxa para a gente, onde a gente tem uma equipe do Navegar, em que avalia aquela paciente no mesmo momento e a gente entra em contato. Então, antes mesmo de vocês pegarem o exame, a gente está entrando em contato com vocês, para acolher, para dizer qual é o próximo passo, vamos no mastologista, vamos fazer uma biópsia, vamos aqui, estou aqui. É um canal aberto, é um canal de conversa, é um canal de acolhimento, é um canal de suporte, é um canal de apoio. É muito pensado nisso. É óbvio que o Navegar ele foi programado para a gente fazer um diagnóstico cada vez mais precoce. Porém, ele tem um efeito que a gente viu que é muito benéfico, que é o efeito de um concierge, uma enfermeira ali atrás te ajudando, tirando suas dúvidas, falando sobre o seu próximo passo, te orientando, né? E orientando também, caso o seu exame seja positivo para câncer, vai orientando direto para o tratamento mais precoce possível, tá? E aí, bom, vou para frente. Então, a gente pega o exame alterado, entra em contato com a paciente, faz o aconselhamento, agendamento, o diagnóstico e tratamento. Lembrando que a grande parte dessas pacientes que têm alteração no câncer de mama, gente, é benigno, tá? A grande parte é benigno. Então, uma pequena parte é maligno. Então, a gente acompanha ele até dar o benigno. Benigno, a gente pede para voltar no médico, mostrar, e o maligno, ele vira nosso, tá? Então, a gente é um projeto que a gente traz acolhimento, cuidado, suporte, o monitoramento. A gente está ali vendo, você foi na consulta, não foi, liga, por que você não foi na consulta? Por que você não fez a biópsia?
né? Por que você não foi no mastologista? Então, a gente tem um monitoramento ativo dessas pacientes, reduzindo assim o tempo do diagnóstico, o início do tratamento, que também foi discutido aqui, o que é conversado, a lei do SUS, pessoal, são 30 dias para dar o diagnóstico e 60 dias para começar o tratamento. É um direito de todas nós mulheres, tá? E aí a gente também traz uma segurança assistencial, porque a gente deixa essa paciente no caminho correto, tá? Então, o projeto Navegar, a gente tem um cuidado integral, é um cuidado integrado em todas as áreas, multidisciplinar, nós temos uma equipe grande por detrás, tá? E a gente conseguiu reduzir de 136 dias para 36 dias o diagnóstico de malignidade. E a nossa meta futuramente é chegar nos 30, tá? Bom, aqui são alguns dos depoimentos que eu já tive de pacientes, né, com relação ao programa, e a gente vê a importância disso, do apoio psicológico, né, pelo atendimento, nunca me senti tão importante, né, a atenção da enfermeira, então, são depoimentos que fazem a gente saber que a gente está no caminho correto. Bom, eu só peço para vocês que vocês sejam o centro do cuidado de vocês, né? Cuidar da sua saúde é um gesto de amor próprio. Você não está sozinha, tenha certeza. Converse, vá atrás de uma amiga. Geralmente, uma mulher sempre acolhedora, né, nesse momento. Informe-se, converse com sua equipe de saúde, mantenha os seus exames em dia. Você já passou o que muitos evitaram até pensar. E agora, mais do que nunca, você merece viver com leveza, informação e acolhimento. Aqui é minha equipe, que está toda por detrás, tá? Aqui é a equipe de suporte que fica atrás do telefone, são pessoas reais, não é inteligência artificial, não é uma URA, são pessoas de verdade. E aqui é a minha equipe que está acima de mim na gestão, que é o meu chefe, o Bruno, e a minha diretora executiva, a Cidéria Barbosa. Então, obrigada. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Eu acho que reúne aí super informações. Sim, Silvia. Tem uma perguntinha. A pessoa está perguntando se existe alguma informação sobre métodos método contraceptivo utilizado para influenciar no risco de câncer de mama. Se tem algum mais recomendado ou não. Ok, vamos passar a pergunta aqui para a doutora Adriana. Obrigada. Na realidade, a paciente que já teve câncer de mama, ela tem contraindicação absoluta para todos os tipos de métodos hormonais. Então, sobram os métodos de barreira, preservativo e o DIU não hormonal. Mesmo o Mirena, embora ele tenha uma ação predominantemente local, ele ainda é contraindicado para pacientes que tiveram câncer de mama. Em relação às pílulas contraceptivas, a grande dúvida, eu usei pílula, será que eu vou ter câncer de mama? Essa é uma discussão eterna, mas a grande maioria dos trabalhos mostram que não existe um aumento de risco considerável para aquelas pacientes que usam pílula. Os trabalhos, em geral, se encerram entre 10, 15 anos. Então, o que a gente sabe até o momento é que, muito provavelmente, não existe esse aumento ou o aumento de risco é muito pequeno. Obrigada, doutora. Aqui na plateia, tem alguém que tem alguma pergunta para a doutora Nina? Tem uma pergunta. Mais uma pergunta, doutora Nina. Só as pessoas que têm o plano da Apvida podem ser atendidas no projeto Navegar? Nesse momento, sim, mas quem sabe a gente não pode pensar em um projeto como um todo, né, no Brasil. Gostaria muito, né, que isso chegasse a todas as mulheres, porque realmente eu presencio todos os dias o quanto que a gente pode fazer a diferença. E aí fica um convite também, né, às outras instituições, né, para que a gente pense no cuidado integral, no cuidado dessa paciente com essa angústia, nesse momento que recebe o exame, né, em toda a angústia do tratamento também, né. Mas sim, hoje é só dos beneficiários. Obrigada. Desculpa, é rapidinho, gente. Vendo os relatos, né, da Juliana, da Tati, enfim, eu queria só deixar uma outra mensagem que sempre insistam em ir atrás do diagnóstico, porque as duas falaram que passaram por situações, falaram, não, isso aqui não é nada, isso é um BIRADS 2. Eu tive uma paciente também que fez isso,
E na época eu tinha dado uma palestra, ela falou, puxa, ela é mastologista, eu vou lá, porque ela tinha um nódulo que ela palpou, era diferente, ela fez um exame, deram BIRADS 2, e ela falou, mas isso está esquisito. E aí ela chegou até mim, eu pedi um outro ultrassom, que já veio uma imagem um pouco mais suspeita, e de fato era um câncer. E ela fala muito para mim, você salvou minha vida. Eu falo, não, você salvou sua vida, porque você não acreditou, você não aceitou aquela primeira, que tá tudo bem. Ela falava, não tá tudo bem, isso não é meu, alguma coisa tá diferente. Então, insistam, gente, tá bom? Obrigada, obrigada. Bom, Ana, deixa eu doutora só dar Nina. meus 5 cents. Tá. Parabéns por esse trabalho tão lindo de cuidar de quem precisa de cuidado. E tomara que consiga expandir, quem sabe, uma parceria com o SUS, alguma coisa assim. Parabéns. Doutora Nina, a gente gostaria de agradecer aqui o livro, como a Ana Paula falou, tem algumas autoras aqui, então se você quiser o autógrafo, e também um presente da Vela, que é um dos nossos patrocinadores, tá? Muito obrigada. Obrigada. Bom, pessoal, vamos agora fazer um intervalo para o nosso coffee break, o nosso lanchinho da manhã, e a gente retorna em 20 minutos, tá? 15 minutos! Então, quem Aqui. estiver online também é o tempo para ir no banheiro, Exato. tomar um café e em 15 minutos a gente volta. Isso mesmo, obrigada por me lembrar. Obrigada, gente. Gente, o coffee break é aqui do lado, tá? Então é pertinho, dá para ir ali, tomar um cafezinho e retornar para a gente continuar. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Wanna dance by the water in the Mexican sky. Drink some margaritas, I string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Wanna dance by the water in the Mexican sky. Drink some margaritas, I string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by the water in the Mexican sky. Drink some margaritas, I string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Underground. I don't need my phone. It could be more than just part-time, but I can feel your love. Get me from the underground. I don't need my phone. It could be more than just part-time, but part-time, but I can feel your love. We could be more than just part-time, but I can feel your love. We could be more than just part-time, but I can feel your love. We could be more than just part-time, but I can feel your love. Get me up in the underground. I don't need my food. We could be more than just part-time. I can run through my sleep. Here's my thoughts begin to beat. I let go, but I don't know how. Yeah, I don't know how, but I need you now. Help me put my mind to bed. 2 times click and I'm at the door. A pound of weed and a bag of gold. I can run through my sleep. Here's my thoughts begin to. I let go, but I don't know how. Yeah, I don't know how, but I need you now. I can feel your love. Pulling me up in the underground. I don't need my food. It could be more than just part-time, but I can feel your love. Get me up in the underground. I don't need my food. It could be more than just part-time, but what makes us happy faster? What makes us happy faster? Showing up. Don't wanna have to wait tonight. Wait tonight. That's alright. I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. I wanna feel it just to me. We'll make it tomorrow. Just to me. When I get to finding it to me. What makes us happy faster? 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 What
What makes us happy this way? Showing don't wanna do it tonight. Wait tonight. It's alright. I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. Talk to me. I wanna hear you say just to me. We'll make it tomorrow. Just to me. Wanna find you talk to me. What makes us happy this time? What makes us happy this time? What makes us happy this time? Just got to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost down here. No one else out here. Find ourselves out here. We can disappear into this atmosphere where this water's clear. Yeah. We don't have to go back to what we used to. I'd rather just stay back and do life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you. Here with you. Here with you. We don't have to go back to what we used to do. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. I love being stuck here with you. Here with you. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. We can disappear into this atmosphere where this water's clear. Yeah. We don't have to go back to what we used to. Rather than stay making life with you. Must be fate, must be a sign. This must be fate, must be a sign. So lost here. We don't have to go back to what we used to. Let's stay making love with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. I love being stuck here with you.